Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV Milênio, canal 13, VHF de União da Vitória, Paraná. O programa desta semana mostra a coletiva de imprensa realizada pelo Ministério Público de União da Vitória em relação ao Koala Proteção Animal, uma entidade que está aí sendo regulamentada por meio de um termo de ajustamento de conduta e também tem sido alvo de comentários, alguns até infundados. O programa desta semana tem por objetivo, então, deixar mais bem transparente esta situação do koala. É isso, um instantinho só e estaremos de volta. O trabalho desenvolvido pelo koala sempre foi um trabalho de voluntariado, contando com a ajuda de quem quisesse ajudar e muitas vezes sem a ajuda de ninguém. Pois bem, neste primeiro bloco do programa de hoje, tenho o prazer de estar ao lado dos promotores de justiça aqui de União da Vitória, Juliana Botomé e o Dr. Júlio Ribeiro Neto, para falar de um assunto que a sociedade toda, de modo geral, tem comentado e às vezes sem informação tem distorcido, né? A questão do koala. O objetivo aqui desta coletiva foi exatamente esclarecer para a população lá em casa que realmente o koala tem validade, né? Sem dúvida alguma, até a finalidade justamente deste contato com a imprensa local, vocês que são sempre constantes apoiadores do Ministério Público, é justamente parar com o disque-disque, né? Parar com essa contação, essa contagem de histórias, né? Expor o que o Ministério Público está fazendo e buscando a construção e contribuir para a construção de uma política efetiva de atendimento de animais doentes ou abandonados, né? Sem descurar o quê? Da importância dos serviços prestados ao longo dos últimos anos pelo koala, né? A ideia é buscar parcerias, agregar parcerias, a reestruturação da instituição, concomitantemente à criação de ações públicas também complementares. Tá certo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, agora vamos ver os principais trechos desta coletiva aqui no Ministério Público de União da Vitória. Vamos lá. Como teve início o processo no Ministério Público? Quando eu cheguei aqui na comarca, eu conversei com a Marlene, do setor de defesa e proteção dos animais. Ela veio trazer ofícios aqui no Ministério Público e eu comecei a conversar como é que estava essa questão da política de defesa dos animais, porque ela era coordenadora desse setor, que era novo até então, na prefeitura. E aí ela me relatou que tinha dificuldade de estar fazendo essa fiscalização dentro do koala. Fiz daí uma conversa com a Valquíria, que é a presidente do koala. Ela relatou que realmente estava com dificuldade, que tinha muitos animais, que ela não conseguia tempo nem para contar esses animais. Eu adverti da importância de ter esses registros, de ter registro de vacinação. Ela disse, sempre, nunca negou, que realmente não conseguia vacinar esses animais, não conseguia registrá-los. Eu falei assim, você faz a divulgação desses animais para adoção? Tenho dificuldade. Depois dessa conversa, fizemos uma vistoria pessoal. Foi constatado, né, que havia várias irregularidades e, a partir disso, eu instaurei o procedimento administrativo de acompanhamento da situação do koala. Qual a opinião inicial do Ministério Público em relação ao koala? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer que os serviços públicos do Brasil são de primeiro mundo. Não são. Então, o que acontece? Existem deficiências na área de saúde, na área da educação, né? E por aí vai. Porque ainda os serviços públicos, eles possuem uma verba mensal para o custeio. Ao passo de que o trabalho desenvolvido pelo koala sempre foi um trabalho de voluntariado, contando com a ajuda de quem quisesse ajudar e muitas vezes sem a ajuda de ninguém, né? Isso, por certo, acaba dificultando ainda mais a prestação de um serviço de qualidade. Mas isso jamais implica em dizer que o serviço prestado não é importante ou não serve para nós. Pelo contrário, a ideia é exatamente outra. A Promotoria de Justiça, por meio aqui da doutora Juliana, ela está buscando a construção de um local que atenda às exigências legais, sanitárias, etc.,
para o destino e alocação dos animais. E que nem está sendo propalado aí na sociedade por algumas pessoas, diria eu até de certa forma mal intencionadas, porque estão querendo jogar toda a sociedade contra essa instituição que prestou um serviço importante e que não prestou um serviço só com uma qualidade melhor por absoluta falta de estrutura, que é exatamente aí que o Ministério Público está entrando para tentar propiciar a estrutura necessária. Qual a ação inicial do Ministério Público em relação ao Koala? Tendo conhecimento, né, dessas deficiências, principalmente essas suspeitas de violação às normas sanitárias que existiam em relação ao Koala, nós pedimos aí a vistoria da vigilância sanitária, de veterinários lá, de uma equipe de veterinários do curso de medicina veterinária da Uniguaçu. Fizemos 3 reuniões com a prefeitura, com o setor de defesa dos animais, vigilância sanitária, com protetores voluntários que também estavam trazendo informações aí sobre o Koala para o Ministério Público, e com o Koala, no sentido de tentar um acordo para que o poder público pudesse estar auxiliando a melhorar as condições do Koala, né? E está sanando essas infrações sanitárias também. A interdição parcial do Koala pelo Ministério Público. Também de forma consensual, o Ministério Público ajuizou essa ação de interdição parcial. Todos estavam achando que era a melhor solução mesmo, depois dessas 3 reuniões. Pedindo então o quê? Que a entidade se abstesse de acolher novos animais. Ela já tem 200, daí ela não vai poder acolher mais, até sanar essas irregularidades e mais, também estruturar em canis adequados, canalização de água adequada. Então ele vai ficar interditado parcialmente até que sane essas irregularidades. Como ficam os animais atualmente hospedados no Koala? Os animais que estão lá vão continuar os convênios com a prefeitura para repasse de recursos para manutenção dos animais. Foi pedido na ação e até conseguimos a liminar. A liminar saiu ontem, né? Então serão intimadas as partes aí no prazo de 24 horas, né? Não sei se o poder público já foi intimado, o Koala já foi. De que o poder público, durante essa interdição parcial, vai ter que auxiliar, e também Koala, a obrigação é solidária, a encaminhar esses animais para adoção, fazendo o tratamento veterinário deles, divulgando no jornal, na internet, né? Também auxiliar com alimentação, medicação, tudo para a subsistência digna dos animais e também para contribuir com a dignidade das pessoas que estão trabalhando no Koala. Uma grande campanha de adoção em parceria com o Ministério Público. Por que não também nos auxiliarem justamente no fomento dessa campanha que agora se inicia, no sentido de adotar animais também, né? Isso pode ser até, penso eu, pela experiência profissional que eu tenho, até a adoção de animais teria até muito mais sucesso, infelizmente, né, do que a adoção de seres humanos, né? Dadas as exigências existentes pelos pretendentes à adoção de crianças e de adolescentes. Então também pedimos aqui, né, a colaboração da imprensa, que divulgue também esta nova ideia que está sendo lançada. Colocamos aqui também a possibilidade de os senhores também procurarem o próprio prefeito, Pedro Ivo, que pessoalmente capitaneou estas negociações e transições consistentes no que o poder público fará, e pelo que ele me explicava, vai ser uma ação muito produtiva por parte do poder público, no sentido de prestar o auxílio necessário para a reestruturação deste serviço, né, Juliana? O Koala é ONG de defesa animal ou é de defesa ambiental? Consta no estatuto que é uma ONG ambiental, mas também consta no estatuto que o objeto dela é acolher animais, auxiliar no tratamento de animais domésticos e também da fauna silvestre. Nesse sentido, nós até conversamos com a Valquíria para que
estivesse sanando isso também, para ela mudar. Ela assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que ela vai estar adequando esse estatuto para retirar os animais da fauna silvestre. Porque se hoje não tem estrutura para se atender sequer os animais domésticos, muito menos se vê a possibilidade de se estar acolhendo animais da fauna silvestre. Então isso aí foi adequado, o IBAMA tomou as providências, né, de estar fazendo a vistoria, ela espontaneamente fez a entrega de um macaco e de um papagaio que ela tinha lá na instituição. Então isso aí foi assinado um TAC com o Ministério Público e ela já foi advertida de que ela tem que mudar esse estatuto, porque não está condizendo ter animais da fauna silvestre, que primeiro tem que se adequar para os animais da fauna domésticos, né? Encontrando um animal silvestre ferido, devo entregá-lo a quem? Então, hoje teve essa reunião com a Valquíria e com o Gilberto, que é o fiscal do IBAMA. Ele explicou para ela que ela não pode estar recebendo esses animais, que o procedimento é ela orientar as pessoas que eles devem fazer entrega direta ao IBAMA, ou ao IAP, né? Porque agora parece que mudou, aí parece que o IAP está assumindo essas funções também do IBAMA. Não que ela, como veterinária, não possa estar prestando auxílio veterinário. O problema é você colocar o animal na guarda do koala. O koala negou colaboração ao processo do Ministério Público? Ela nunca negou, tanto que sempre teve as portas abertas para todos os promotores fazerem as visitas lá, de que o procedimento era esse, né? Não é adequado, é objeto da ação que se construam canis adequados para que não haja esse sistema de casinhas e correntes. E essa situação de animais doentes confere, principalmente depois das enchentes, porque mais animais em situação de doentes, magros, foram acolhidos, né? Na época das enchentes ainda não havia nenhuma decisão judicial de interdição parcial do estabelecimento. Então, o que o Ministério Público está exigindo para verificar essa situação de maus tratos? Que se faça o registro com data de entrada do animal, com todo o tratamento que vai ser ministrado, né, a periodicidade desse tratamento, para daí sim a gente ter o controle se está tendo tratamento ou se está tendo maus tratos. Mas sem registro, você não tem como saber se aquele animal acabou de chegar em situação de doença, em situação que ele está ferido, ou se ele foi assim acolhido nesse estado e a ONG daí estaria prestando serviços de tratamento, né? de cuidados para que esse animal reverta esse quadro. Pois bem, vamos dar um break aqui na cobertura do programa Marcelo Storck em relação a esta coletiva de imprensa. Já nós continuaremos com este trabalho jornalístico. Pois bem, retomamos o programa de hoje. Nós estamos aqui transcrevendo os principais momentos desta coletiva de imprensa do Ministério Público de Nova Vitória sobre esse importante assunto que tem como pivô aí o koala, proteção animal. Vamos continuar com o trabalho, vamos lá. Qual a real capacidade do koala? A vigilância sanitária fez a vistoria lá no local e como tem um projeto de construção de um posto de saúde futuramente nas proximidades do imóvel, a vigilância sanitária informou numa dessas reuniões com o Ministério Público que a capacidade ideal, tanto pela localização, tamanho do imóvel, etc., seria 30 indivíduos, né? Haverá um programa de controle desta população de animais? O procedimento administrativo em relação a essa investigação do koala, na verdade, ele se encerrou com essa ação, né? Agora as irregularidades foram encontradas, né? Então elas estão com essa ação para serem sanadas. Em relação a essa outra política mais global de defesa dos animais, nós vamos firmar com o prefeito em setembro, estamos discutindo um termo de ajustamento de conduta, justamente porque já existe essa iniciativa do poder público de estar licitando castrações públicas de animais,
A outra iniciativa seria encaminhar projetos de lei para a Câmara de Vereadores para estar isso regulamentado, essa política animal, tanto de controle de população, de animais de rua, quanto de campanha de questão de vacinação e também de acolhimento, porque não é qualquer animal que vai ser acolhido, né? Tem que ter uma lei dizendo quais são os casos. Geralmente casos de maus tratos, animais feridos, porque hoje a política de defesa dos animais não é de depósito, né? Mas sim uma casa de passagem, que o animal é tratado, ele fica saudável e dali tem que ser dado o encaminhamento, não vai morrer preso no abrigo de passagem. E também a prefeitura parece que já em fase de licitação, se eu não me engano, parece que já está marcado para se fazer a construção desse abrigo municipal de cães e também parece que uma estrutura de clínica, né? Mas isso nós vamos estar firmando um TAC mais para frente com o prefeito, estamos acompanhando nesse procedimento administrativo, ele não se encerra em relação a essa política mais global. Que apoio imediato será dado ao koala e seus abrigados? Então, na decisão judicial foi pedido que no prazo de 60 dias tanto o poder público quanto o koala encaminhem esses animais para tratamento. Isto foi o que constou na ação, mas paralelamente a isso, nós fomos articulando durante essas reuniões as parcerias. E o curso de medicina veterinária da Uniguaçu, na pessoa do coordenador, do professor Sebem, se colocou à disposição para estar fazendo o tratamento desses animais. E aí essa triagem de quais são os casos mais urgentes que têm que ser encaminhados agora, né? E os que podem ser colocados para depois, isso aí vai ser de incumbência dos veterinários, tanto da prefeitura quanto do curso de veterinária. Eles que vão dizer, não, esse animal aqui temos que fazer cirurgia imediatamente, temos que começar a quimioterapia imediatamente, esse animal aqui é mais questão de alimentação, depois disso ele pode fazer o tratamento depois. Isso aí é decisão de veterinários, né? Qual é a situação do terreno ocupado pelo koala? Então, a situação do terreno a gente foi discutindo com o prefeito, porque o terreno ele é objeto de inventário de uma terceira pessoa que é particular. Os herdeiros desse inventário, por meio do advogado Gilmar Jarenchuk, informaram que eles têm interesse em fazer essa doação, só que querem uma compensação com os IPTUs dos imóveis. Então não é doação? É uma barganha? É tipo uma compensação, né, que eles querem fazer. O prefeito teria que estudar, ficou de estudar isso, ver se tem interesse público nessa compensação, encaminhada aí por meio de projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores daí autorizar por meio de lei, aí sim que poderá ser feita essa permuta com questão compensação com impostos, para que o imóvel seja passado para a prefeitura e a prefeitura então possa fazer uma cessão de uso para o koala. É aquilo que eu falei para vocês no início, nós não podemos também descurar de que houve boa intenção e existe boa intenção por parte dos gestores do koala. O que não há é recurso suficiente para a atuação deles. E veja que não fossem eles acolher essa cachorrada que ficou nas enchentes, quem queria? Não estar na rua podendo morder a gente, causando acidente, que nem foi falado por você. A ideia da intervenção da promotoria é resolver. Mas a localização deste terreno é adequada? Teria que ter uma separação com cerca viva desses imóveis, que é o que eles estariam pensando para solucionar o problema. Teria que ter um sistema ali de canalização das águas pluviais, para que essas águas não fossem para o posto de saúde. Se ele quer continuar ali naquele local, o máximo que ele vai poder ter são 30 animais. Outra coisa paralela a isso é a questão do abrigo municipal. Mas aí é independente do funcionamento do koala, porque o koala seria uma ONG, né? Por exemplo, essa questão do abrigo de animais, pelo menos eu, desde que estou aqui, nunca ouvi falar.
E já está sendo uma bela iniciativa no sentido de implantá-lo, né? Tem 5 na região sul do país apenas. Já tem o projeto já, né? Tem. Eu acredito que tem a licitação que vai abrir para começar a construção. Só que assim, senhores, a gente tem um longo caminho. Então não dá para acreditar que esses animais que estão no koala que vão ser transferidos para esse canil. Acho que não dá para pensar assim no presente momento. Eles têm que ser tratados e encaminhados para adoção. O koala pode cobrar por tratamentos? Isso constou na denúncia também da advogada, tem até uma gravação. Fato é que consta no estatuto do koala que eles podem estar efetuando essa cobrança de medicação, né? Então a gente orientou, e até era a proposta do TAC inicial, que daí não foi possível assinar, de que o koala, conforme fosse conversando com os pretendentes à adoção, que apresentasse essas notas fiscais dessa medicação para ter essa transparência, né? Para que as pessoas tivessem essa confiança de que esse dinheiro estaria realmente sendo empregado na compra dos remédios para tratar os animais, né? Então isso aí foi advertido para a presidente ali do koala, para que não pudesse dar margem a pessoa achar que isso aí é uma cobrança um preço pelo animal, que isso aí está sendo revertido para tratar os animais, né? Então, agora, como está na decisão judicial, não vai poder ser cobrado, né? Esses medicamentos e a ração e etc., vão ser arcados daí pelo poder público e já tem decisão judicial, a não ser que eles recorram, né? Mas em princípio, pelas negociações, tinha boa disposição do prefeito. Ele disse aqui várias vezes em reunião que compra ração, que licita a ração, que vê essa questão de medicação junto com a universidade, etc. O koala presta contas dos apoios que tem recebido? Ela está regular no Tribunal de Contas, né? Ela em princípio, presta contas do dinheiro dos convênios que ela recebe para o Tribunal de Contas. Nós pedimos a documentação aqui no procedimento administrativo e, em princípio, está tudo regular. E, assim, o dinheiro público que ela recebia até 2013, até dezembro de 2013, era R$800. Porto União coloca os cachorros no koala, nunca teve convênio para prestar auxílio ou humano ou em dinheiro. O único convênio que ela se mantinha era com União da Vitória, até então R$800, e a partir de 2014, né, por negociação daí com a prefeitura, passou a ser R$2.000. A Valquíria Machado, do koala, pode negar atendimentos? Tem a questão da competência, né? Você veja a competência interestadual e aquela proposta que eu te disse. Você veja, ela está suprindo uma ausência do poder público nessa área, né? A partir do momento em que ela está suprindo a ausência do poder público, e no meu ver, tá? Ela está atendendo, é discutível realmente essa exigência, você entende? Porque ela é uma instituição, a rigor, pode até ter uma finalidade pública, mas é uma instituição privada, né? Seria, grosso modo, você está com um problema de dente, de dor e querer entrar em qualquer dentista e ser obrigado a ser atendido, obrigar para o dentista e vir até você, né? Não é bem assim. O correto seria ter um canalizador público para atender esses reclamos e fazer o encaminhamento, mas não existe, né? Lógico que aí entra uma série de outros fatores, bom senso, boa vontade, etc. Até porque foi dito aqui pela Juliana que já atendeu casos de lá, né? De Porto União, né? Então, assim, o que eu quero só assim, repassar, assim, na minha visão enquanto promotor de justiça, é que é uma exigência discutível, entendeu? No sentido de obrigá-la a ir prestar um atendimento. Tá? E ela é veterinária, né? Mas aí, isso que às vezes as pessoas confundiam. A Valquíria como veterinária e a Valquíria como presidente do koala. Se ela fez alguns atendimentos e cobrou, aí é que ela teria que deixar claro que ela estaria atendendo não como ONG, mas como veterinária, entende?
Então essas confusões assim que a gente tem que deixar claro, né, para as pessoas, porque às vezes fica confusão e não entende. E queira ou não queira, acaba se misturando, né? Você acaba personificando, porque você falar em Koala e não falar de Valquíria é porque quase senão assim, imagine chegar no ponto que ela é a única ONG que faz esse tipo de trabalho. Então ela, como veterinária, tem que atender todos os animais da cidade de forma gratuita. Seria desumano cobrar isso, né? Porque ela foi criticada por uma voluntária aqui numa reunião, justamente porque você não parou de pegar animal quando você atingiu o seu limite. Você agora está prejudicando a qualidade em detrimento da quantidade. E hoje aqui você está criticando justamente ao contrário. Por que você não atendeu mais? Né? Então, assim, o poder público tem que cobrar, nunca foi fiscalizado, mas também tem que estender a mão. A partir do momento que estender a mão, aí sim vai poder ter essa cobrança. Para fechar, doutora Juliana, então, uma das campanhas é incentivar a adoção. Com certeza. A partir agora dessa decisão judicial, né, de que daí tanto o Koala quanto o poder público devem estar encaminhando esses 200 animais que lá se encontram acolhidos para adoção, nós pedimos daí o apoio tanto da imprensa quanto da população para estar conseguindo lar para todos esses animais. Bom, doutor Júlio, muito obrigado pela presença aqui no meu programa, sempre às ordens, e eu aguardo um convite para que a gente fale dos outros projetos. Eu sou um admirador da sua proposta, principalmente em relação às crianças, sempre à disposição a câmera e o microfone do programa Marcelo Stork. Querido Marcelo, até só também agradeço, que nem eu falo, acho que se a gente conseguiu ao longo dos últimos anos alguma evolução no trato dos direitos da criança e do adolescente na nossa região, eu considero que a imprensa, a parceria com vocês foi fundamental para isso, para levar aí para o nosso telespectador o conhecimento. Então, tenha certeza que considero vocês excelentes parceiros da promotoria nesse belíssimo trabalho que é despertar a cidadania do povo brasileiro. Obrigado. Doutora Juliana, obrigado. Obrigada. Certo. E eu fico por aqui, você fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.